Existe um tipo de solidão que o dinheiro não consegue comprar e que o sucesso não consegue preencher. É aquela solidão que mora no silêncio da madrugada, quando você apaga a luz, deita numa cama grande demais para uma pessoa só, e percebe que, apesar de tudo que construiu, ainda falta algo que não tem preço, algo que tem nome, tem cheiro, tem rosto. Adélia conhecia muito bem esse silêncio. Portuguesa de nascença, brasileira de coração, ela havia cruzado o Atlântico não apenas uma vez, mas dezenas de vezes ao longo da vida. Portugal era sua terra, mas o Brasil era sua alma. Havia algo neste país que ela não conseguia explicar com palavras, mas que sentia com cada fibra do corpo. A energia das ruas, o calor do povo, a forma como a vida aqui parecia pulsar mais forte e mais colorida. Aos 38 anos, Adélia tinha o que muitas pessoas sequer ousam sonhar. Uma empresa imobiliária sólida, com um patrimônio avaliado em milhões. Um apartamento elegante em São Paulo, decorado com requinte e bom gosto. Roupas finas, viagens, restaurantes sofisticados. Seu nome era respeitado no mercado. Quando ela entrava numa sala de reunião, as pessoas prestavam atenção, mas quando ela chegava em casa à noite, o silêncio era ensurdecedor. Seus pais moravam em Portugal. Sua família toda do outro lado do oceano. Os amigos que tinha eram poucos, e a maioria deles eram mais conhecidos do que amigos de verdade. Aquele tipo de pessoa que você liga quando precisa de uma indicação, não quando está chorando às 3 da manhã sem saber porquê. E havia um sonho que ela carregava dentro de si, guardado com tanto cuidado que quase doía tocá-lo. O sonho de ser mãe, de ter uma família, de acordar num domingo de manhã com o cheiro de café passado e o barulho de criança enchendo a casa. Mas para ter esse sonho, ela precisava de algo que nunca mais havia encontrado depois daquela tarde, quando tinha 17 anos. Desde aquele dia, ela nunca mais foi a mesma. E mesmo sem perceber, sem querer admitir, ela carregava dentro de si uma parte dele. Uma parte que nenhum outro homem jamais conseguiu substituir. Por mais que tentasse, era um sábado comum. O tipo de sábado que começa sem pressa, sem compromisso, sem destino certo. Adélia havia acordado mais cedo do que o habitual. Sentiu aquela inquietação familiar de quem não sabe bem o que fazer com o tempo livre e decidiu sair. Nada especial. Apenas caminhar. Respirar o ar da cidade. Ser gente. Foi parar numa sorveteria de bairro, daquelas com cadeiras coloridas na calçada e um letreiro simples na fachada. Pediu um sorvete de creme com casquinha, como fazia quando era jovem. Sentou do lado de fora e ficou ali, observando a vida acontecer. Tinha algo de bom nisso. Ficar quieta, sem o celular na mão, sem planilha aberta, sem e-mail para responder. Apenas existir. Observar as pessoas passando, cada uma carregando sua própria história invisível. Foi então que ela viu. Um homem atravessava a calçada em frente à sorveteria. Simples no jeito de se vestir, passo firme, expressão de quem carregava o mundo nos ombros, mas tinha aprendido a fazer isso sem reclamar. E do lado dele, segura pela mão uma menina, pequena, delicada, de cabelos lisos e curtos emoldurados, ao redor de um rosto de porcelana que fazia pensar imediatamente na Branca de Neve dos contos de fadas. A menina parou, olhou para a sorveteria com aqueles olhos grandes que só as crianças têm. Olhos que não sabem esconder o que sentem. Pai, eu quero sorvete. A voz era pequena, mas a vontade era enorme. O homem se abaixou até a altura dela, disse alguma coisa em voz baixa. Adélia não ouviu as palavras, mas entendeu a resposta. Entendeu no jeito que a menina abaixou a cabeça, aceitando aquela decepção pequena com uma maturidade que dói de ver numa criança tão pequena. Ele não tinha dinheiro. Adélia sentiu aquilo no peito antes de pensar, antes de raciocinar. Foi mais instinto do que decisão. Ela se inclinou levemente na cadeira e chamou com suavidade. Ei, mocinha, quer um sorvete?
A menina levantou os olhos, iluminou o rosto, e foi dar um passo em direção à estranha de cabelos escuros e sorriso gentil, quando o pai segurou pelo braço com delicadeza e disse, antes que ela chegasse mais perto, Orália, espere. O mundo parou. Adélia sentiu como se o ar tivesse sido retirado de seus pulmões de uma vez só. Orália, aquele nome, não era um nome qualquer. Era o nome da avó portuguesa dela, dito durante anos com respeito, com carinho. Mas, para ela, aquele nome significava mais. Era o nome que eles colocariam na filha se um dia tivessem uma. Não era possível. Improvável demais. No Brasil, ninguém chamava a filha de Orália. Era um nome antigo, português, quase esquecido. Como aquele nome poderia aparecer assim, naquele sábado, naquela calçada, na boca daquele homem? Só então ela olhou de verdade para o rosto do pai. E algo dentro dela reconheceu antes que a razão pudesse acompanhar. O nariz, a forma dos ombros, o jeito de inclinar levemente a cabeça para o lado quando prestava atenção em algo. Mas quando ele se virou completamente e ela viu ali no pescoço aquela mancha de nascença que ela conhecia tão bem, que havia beijado tantas vezes, a certeza chegou como uma onda. Era ele. A voz saiu antes que ela pudesse segurar. Estevão. E ao mesmo tempo, num espanto que misturava passado e presente numa coisa só, ele disse, Adélia? E ali estavam eles dois. Dois adultos no meio de uma calçada, com um sorvete derretendo devagar nas mãos dela e uma menininha entre eles, olhando para um e para outro sem entender nada, mas sentindo que algo grande havia acabado de acontecer. Adélia não conseguia nomear o que sentia naquele instante. Era felicidade? Era medo? Era aquela mistura dolorosa e boa ao mesmo tempo, que só existe quando algo que você acreditou ter perdido para sempre aparece de volta mais real do que você lembrava? E havia outra coisa. Havia a menina, a filha. Se ele tinha uma filha, havia uma mulher. Se havia uma mulher, havia uma vida construída longe dela. Meus amigos, minhas amigas, antes de continuar, quero fazer uma pausa aqui para agradecer a cada um de vocês que acompanham este canal com tanto carinho. Vocês não imaginam o quanto os comentários e as mensagens de vocês aquecem o meu coração. Quero mandar um abraço carinhoso para Ana Lúcia Salarino, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para Vitória Maria, de Jaraguá, Goiás, e para Sandra Lopes Alcântara, também presente aqui. Obrigado de verdade por estarem aqui, por acompanharem e por fazerem parte deste canal. E para você que está assistindo agora, me conta nos comentários de onde você nos ouve. Me conta sua cidade, me conta seu estado. Adoro saber de onde vem cada um de vocês. E deixe o like no vídeo, porque o like ajuda demais este canal a chegar a mais pessoas que precisam de histórias como esta. E quem comentou o abraço e a cidade de onde nos ouve já sabe, pode esperar um abraço carinhoso nos próximos vídeos. Agora, vamos voltar a essa história, que ainda tem muito para revelar. Para entender o que acontecia dentro de Adélia naquele momento, é preciso voltar anos atrás. Voltar até uma escola no interior do Brasil, onde uma menina portuguesa de cabelos negros e sotaque diferente tentava se encaixar num mundo que ainda não era bem o seu. Estevão estava lá desde o primeiro dia. Filho de funcionários da escola, pai jardineiro e mãe auxiliar de serviços gerais, ele havia conquistado uma bolsa de estudos pelo desempenho acadêmico. Era o tipo de menino que carregava a própria dignidade com naturalidade, sem fazer alarde e sem pedir desculpa por ser quem era. Ele sempre teve uma queda por Adélia. Qualquer pessoa que prestasse atenção poderia ver o jeito como ele procurava sentar perto dela nas aulas, como esticava o pescoço para ver se ela estava no corredor. Mas Adélia, na época, vivia no seu próprio mundo, com seu próprio grupo, e Estevão era apenas um colega, um rosto entre tantos. Até aquele dia, uma menina pequena havia tropeçado na quadra durante o recreio e caído de jeito ruim.
O joelho sangrava, ela chorava, sem conseguir se levantar. Ao redor, a maioria dos alunos olhava, alguns riam, outros desviavam o olhar e seguiam em frente com a merenda na mão. Estevão foi o único que parou, sem hesitar, sem esperar que alguém mandasse. Ele se abaixou ao lado da menina, falou com ela com uma calma e uma ternura que contrastavam com o barulho ao redor. Pegou ela no colo com cuidado, levou-a até a enfermaria, ficou ao lado dela enquanto a funcionária fazia o curativo, segurou a mão dela para ela não chorar. Adélia viu tudo. E algo que ela não sabia que estava adormecido dentro dela acordou naquele momento. Não era o rosto bonito, não era o cabelo, era o caráter. Era a forma como um ser humano se revela nas pequenas escolhas, nas ações que ninguém exige e que ninguém vai aplaudir. Ela foi falar com ele naquele mesmo dia. O que começou com uma conversa tornou-se uma amizade. E a amizade tornou-se algo que nenhum dos dois soube nomear por um tempo, até o dia que ele, com aquela coragem que só os que não têm nada a perder conseguem ter, disse que gostava dela. E ela percebeu que já gostava também. Namoraram durante os últimos anos do ensino médio com uma intensidade que só é possível quando dois jovens se encontram no momento exato. A química entre eles era real, densa, daquele tipo que você sente na pele quando a outra pessoa chega perto. Mas não era só isso. Havia respeito, havia admiração mútua, havia aquela raridade de duas pessoas que se enxergam de verdade. Então veio a notícia. Os pais de Adélia precisavam retornar a Portugal. E ela iria junto. Não havia parente próximo no Brasil com quem pudesse ficar. Não havia alternativa. A tarde em que se despediram foi das mais duras que ela viveu. Estevão tinha os olhos úmidos, mas tentava sorrir. Ele disse que ia construir uma vida, que ia juntar dinheiro, que um dia as coisas seriam diferentes. Ela disse que voltaria. Que o Brasil era seu coração. Que ele era seu coração. Se beijaram até o último instante possível. E então partiu. E ela, sem saber ainda, estava deixando para trás mais do que um namorado. Estava deixando a versão mais completa de si mesma que havia conhecido até então. Em Portugal, a vida seguiu. Ela estudou, trabalhou, cresceu profissionalmente com uma determinação que vinha de algum lugar profundo que ela nunca quis examinar muito de perto. Tentou se relacionar. Ficou 6 meses com um homem educado, gentil, que gostava dela. Mas alguma coisa nunca encaixava. Alguma coisa estava sempre faltando. Era aquele nome. Era aquela mancha de nascença. Era aquela forma de inclinar a cabeça. Jamais conseguiu sentir o mesmo. A primeira coisa que ela conseguiu articular, depois que o espanto assentou um pouco, foi uma pergunta, direta, sem rodeios, do jeito que a dor exige. Você se casou? Não era bem uma pergunta. Era uma constatação. Uma porta se fechando antes mesmo de ela tentar abrir. Estevão abriu a boca para responder. Mas antes que qualquer palavra viesse, uma voz pequena e determinada cortou o ar entre eles. Tia, você vai me pagar um sorvete? Orália olhava para Adélia com aqueles olhos escuros e sérios, a boca formando um sorriso que ela ainda tentava esconder. Estevão tentou dizer algo para a filha, chamou pelo nome, mas a menina já havia decidido, e crianças com a decisão tomada não ouvem mais nada. Adélia sorriu apesar de tudo. Estendeu a mão para a menina. Vamos escolher juntas? Foram as duas até o balcão. Orália levou o tempo, que julgou necessário, que foi bastante, para decidir entre o de chocolate e o de morango, e acabou pedindo os dois em bolas separadas com uma lógica inatacável. Voltaram para a mesa onde Estevão esperava. Ele olhava para Adélia de um jeito que ela reconhecia. Um jeito que a fazia se lembrar de quem ela era quando tinha 17 anos. Ele perguntou sobre ela. Ela contou de forma resumida o que havia construído. A empresa, os projetos, o sucesso. Ele disse que estava orgulhoso dela. E havia algo na voz que não era protocolo. Era verdade. Ela perguntou sobre ele. Estevão olhou para a filha por um segundo.
Depois voltou os olhos para ela. 2 anos depois que você foi embora, conheci Mari. A voz era tranquila, mas havia algo pesado por baixo. Era uma moça cheia de vida, alegre, engravidou, casamos. Fez uma pausa. Há 2 anos ela descobriu uma doença. A gente gastou tudo que tinha. Vendeu a casa para pagar o tratamento. Outra pausa, mais longa. Não resolveu. Ela partiu. Adélia sentiu a garganta apertar. Sentiu aquela tristeza que a gente sente por alguém quando imagina a dor que passou. Mas dentro dessa tristeza, escondida, envergonhada de existir, havia uma centelha. Uma luz pequena e teimosa que não pedia licença para aparecer. Será que ainda havia tempo? Será que o destino era mais generoso do que ela havia acreditado? Ela sabia que precisava ir devagar. Precisava ir com calma. Se despediram naquele dia com um aperto de mão que durou 1 segundo a mais do que precisaria. Trocaram os números de telefone. Orália deu um abraço na Adélia, sem que ninguém pedisse. E saiu puxando o pai pela mão, sorvete na outra mão, completamente satisfeita com a tarde. O que Adélia não sabia era o que acontecia do outro lado. Aquele encontro havia mexido com Estevão de uma forma que ele não estava preparado. Chegou em casa, deitou a filha para dormir, ficou sentado no sofá pequeno do apartamento alugado, olhando para o nada por um bom tempo. Ele nunca havia superado Adélia. Nunca. Havia amado Mari com respeito, com dedicação, com gratidão pela família que construíram juntos, mas era um amor que havia crescido devagar, que havia sido alimentado com cuidado e compromisso. Com Adélia era diferente. Era daquele tipo de coisa que acontece antes da razão entrar em cena. Paixão misturada com admiração, misturada com aquele sentimento de que a outra pessoa vê algo em você que você mesmo ainda não viu. Mas havia um abismo entre eles agora. Um abismo que não era distância nem tempo. Era tudo que ele não tinha. Ela havia construído milhões. Ele havia perdido tudo que conseguira juntar ao longo de anos. Morava de aluguel num apartamento simples. Trabalhava como empregado numa construtora. Criava a filha sozinho. Como poderia ir atrás de uma mulher como Adélia? Como poderia chegar perto sem sentir que estava pedindo alguma coisa que não merecia? O orgulho e o medo, quando se misturam, formam uma parede difícil de derrubar. Mas Adélia não sabia de nada disso. E Adélia havia tomado uma decisão. Ela havia pedido a Deus tantas vezes. Em noites de solidão, em manhãs de domingo vazias, em momentos onde o sucesso parecia a coisa mais inútil do mundo, quando não havia ninguém para dividir. Havia pedido pelo amor. Havia pedido pela família. Havia pedido pela chance de ser mãe. E se aquele encontro, naquele sábado, naquela sorveteria, era a resposta? Adélia não era do tipo que espera os sinais se repetirem 3 vezes. Era do tipo que age. Na semana seguinte, ligou para ele. Inventou um motivo simples, disse que gostava de crianças, perguntou se poderiam se encontrar os 3. Estevão, sem ter motivos para recusar, concordou. O que se seguiu foram semanas de encontros suaves, aparentemente casuais. Ela e Orália criaram um vínculo que foi crescendo sem que ninguém organizasse. A menina escolhia a Adélia. Ficava no colo, mostrava os desenhos, queria ouvir histórias. E Adélia recebia aquilo tudo com um coração que não cabia no peito. Estevão observava. Então chegou aquele dia. Orália havia esquecido o ursinho de pelúcia favorito no apartamento de Adélia durante uma visita. Estevão foi buscar. A menina estava na escola. Ficaram os 2. Não era possível fingir que não havia nada no ar. Não havia como ignorar o que o corpo já sabia antes da cabeça. Quando ele ia embora com o ursinho na mão e ela estava na porta, aconteceu. Natural como respirar. Inevitável como o amanhecer. Se beijaram. Quando se afastaram, Estevão olhou para ela com aquela expressão de quem precisa dizer uma coisa difícil. Adélia, você e eu somos de mundos diferentes agora. Ela não recuou. Chegou a hora de abrir o que havia guardado há tempo demais. Contou sobre a solidão.
Contou sobre os anos tentando preencher com trabalho o que só o amor preenche. Contou sobre os relacionamentos que não passaram de rascunho porque nenhum deles era ele. Contou tudo. E quando terminou, eram 2 adultos que haviam finalmente parado de fingir. Decidiram ir com calma, sem pressa, construindo um degrau de cada vez. O destino, porém, tem o próprio calendário. 2 meses depois, Adélia descobriu que estava grávida. Ficou um longo momento na frente do teste, segurando com as 2 mãos, lágrimas escorrendo num silêncio que era o oposto da tristeza. Era gratidão. Era aquela emoção que não tem nome, mas que todo crente reconhece como graça. Estevão ficou quieto quando ela contou. O silêncio dele durou o suficiente para ela começar a se preocupar. Mas então ele olhou para ela, e havia algo naquele olhar que era mais antigo que qualquer palavra. A insegurança ainda estava lá. Ela podia ver. Foi ela quem teve a ideia. Adélia tinha a empresa imobiliária. Precisaria se afastar durante a gestação. Propôs a ele uma sociedade. Conhecimento técnico, capacidade de trabalho, honestidade. Eram as únicas coisas que ela exigia de um sócio. E ele tinha as 3. Estevão ficou quieto de novo. Depois concordou. E foi assim. Aos 5 meses de gestação, que ele chegou até ela com algo pequeno e brilhante e ajoelhou com aquela seriedade de homem que faz as coisas com intenção e a pediu em casamento. Ela disse que sim antes que ele terminasse a frase. 1 ano depois, se casaram. Pequeno, íntimo, com as pessoas que importavam. Orália estava lá com um vestidinho branco e flores no cabelo, levando alianças com uma seriedade cômica que fez todos rirem com os olhos molhados. E Tomás estava com a avó, a mãe de Adélia. A lua de mel foi em Portugal, no Vale do Douro. O país que havia separado Adélia de Estevão anos atrás, os recebia agora juntos, completos, como se o tempo houvesse feito o que precisava fazer antes que eles pudessem chegar até ali. Enquanto relaxava, Adélia fechou os olhos e ficou quieta com seus próprios pensamentos. Ela pensou em tudo. Na menina portuguesa que havia chegado ao Brasil sem saber que ia deixar o coração por lá. Nos anos de solidão que doíam, mas que ela entendia agora, estavam moldando-a. Na forma como o amor verdadeiro não pede permissão para aparecer, mas também não permite ser forçado. Chega quando está pronto. Agradeceu. Orália, a filha que ela não havia gerado, mas que a chamava de mãe com uma naturalidade que aquecia qualquer parte fria da alma. Tomás, o filho que já estava com 8 meses, e Estevão, aquele homem que havia sido seu primeiro amor, que havia se tornado seu amor definitivo, seu companheiro, o pai dos seus filhos, e ela ficou ali naquela tarde portuguesa, sorrindo sozinha com os olhos fechados, completamente inteira. Essa história me lembra uma coisa que às vezes a gente esquece no meio da correria da vida. O destino tem uma paciência que a gente não tem. Às vezes o que parece perda é só espera. Às vezes o que parece fim é apenas uma pausa longa antes do capítulo mais bonito. Adélia construiu um império por fora enquanto esperava, sem saber que esperava, pelo único tesouro que nenhuma riqueza poderia substituir. E quando o amor voltou, não voltou com garantias. Não voltou perfeito. Voltou com uma filha de cabelos pretos e olhos sérios e um nome que ela havia guardado na memória durante anos. Às vezes, a vida nos devolve o que é nosso de um jeito que a gente jamais imaginaria. Agora me conta, o que você achou dessa história? Qual foi a parte que mais te tocou? Foi o reencontro na sorveteria? Foi o nome Orália? Foi a coragem de Adélia de ir atrás do que o coração queria? Me conta nos comentários, porque adoro ler cada mensagem de vocês. E se essa história te emocionou, te fez pensar, te fez sorrir, compartilha no WhatsApp com aquela pessoa que você sabe que vai amar ouvir isso. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.